Los Carmeli vitis florigere, splendor celi virgo puerpera. A Ordem dos Carmelitas nasceu no século XII, no Monte Carmelo, Palestina, sob a inspiração do profeta Elias e da Virgem Maria. Um grupo de cruzados idos do Ocidente para defender os lugares santos depôs as armas e começou a viver vida eremítica e cenobítica nesta montanha da qual a Sagrada Escritura exalta tanto a sua beleza. Com a aprovação de uma regra de vida pedida pelos frades e dada por Santo Alberto, patriarca de Jerusalém, passam a ser reconhecidos como uma nova ordem, apesar de não ter um fundador que se destaque. Outros homens, atraídos pelo espírito contemplativo e fraterno, fazem aumentar a ordem dos irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, tal como se intitulou. Forçados pelas perseguições turcas a deslocarem-se para o Ocidente, os frades pedem ao Papa a adaptação da ordem à realidade europeia. O pontífice mudou-lhe então o estatuto. De eremítica, tornou-a mendicante. Passam então os frades a dedicar-se à pregação, à semelhança de Elias, à vida em fraternidade e à oração, tal como Maria, que meditava todas as coisas no seu coração. O vigor dos primeiros tempos foi fortemente abalado no século XIV pela avassaladora mortandade causada pela peste negra, que arrastou consigo o espectro da fome e o eclodir de guerras. Por sua vez, a Igreja entrou em profunda crise ocasionada pela transferência da sede do Papado de Roma para Avignon, a que se seguiram as dissidências do Grande Cisma. A vida eclesial, de que os conventos eram núcleos importantes, passou por uma grande desorganização. E a Ordem do Carmelo, cujos irmãos ousam chamar Maria, não só por mãe, mas também por irmã, não constituiu exceção. Uma das consequências que mais a afetou consistiu na mitigação das exigências de vida contidas na regra das origens. Contra este declínio, no século XV, o geral da Ordem, João Sorede, empreendeu notável esforço de renovação. Dotou-a de nova Constituição, criou o ramo feminino e abriu-a aos leigos, assim nascendo a Ordem Segunda e a Ordem Terceira. Tempos mais favoráveis haviam de chegar. O Renascimento, os descobrimentos e o desejo de uma reforma geral da Igreja propiciaram o contexto necessário para que na cidade espanhola de Ávila se desse uma grande viragem. Teresa de Ahumada, ao fim de 19 anos de monja no convento da Encarnação em que professara, desencadeará um movimento de reforma espiritual em sintonia com a reforma preconizada pelo Concílio de Trento. Começa naturalmente pelo ramo feminino, com a fundação do convento de São José na mesma cidade, no ano de 1562. Reconhecendo a necessidade de também reformar o ramo masculino para a realizar, atraiu Frei João da Cruz, que lhe deu como primeira expressão o paupérrimo convento de Duruelo, na província de Ávila. Corria o ano de 1568. Teresa de Ahumada, que mudou o nome para Teresa de Jesus, lançou-se então numa autêntica aventura fundacional. Enfrentou grandes obstáculos levantados pelas estruturas de governo da própria Ordem e por muitos bispos, mas também contou com importantes apoios, entre eles o do rei Filipe II. Volvidos 20 anos, ao chegar ao fim da vida, tinham nascido 17 conventos de reforma teresiana implantados em Castela, La Mancha e Andaluzia. Lisboa, o único projeto fundacional com que sonhou para fora de Espanha, não se concretizou devido às tensas relações políticas entre Portugal e Castela. Serão dois dos seus mais eminentes discípulos e íntimos colaboradores, Jerónimo Gracián e Maria de São José, que transportarão o genuíno carisma carmelitano reformado para a capital portuguesa, que também teve a glória de ser visitada por Frei João da Cruz. Quando estas figuras cimeiras vieram para Portugal, já em Lisboa tinha nascido o primeiro convento masculino.
Em 1581, um grupo de 8 frades, tendo à frente Frei Ambrósio Mariano, apresentara-se na corte do recém-aclamado rei Dom Filipe I a pedir consentimento para se fixarem na grande cidade do Atlântico. Com o incondicional apoio régio, a ação apostólica depressa frutificou, manifestando-se na espontânea adesão de membros de todos os estratos da sociedade à novidade espiritual que os religiosos traziam. Tornaram-se conhecidos, não por carmelitas descalços, mas por marianos, do nome do prior do convento de São Filipe, patrono de convento. Da capital do vasto império ultramarino saíram também os primeiros missionários com destino ao reino do Congo, atual Angola, no ano de 1582. Teresa de Jesus ainda vivia, e ao saber da expedição, muito se alegrou e abençoou o empreendimento que dava expressão ao seu intenso desejo missionário. Foi a primeira de uma sequência de outras missões. Com começos tão auspiciosos e dinâmicos, em menos de meio século, os carmelitas descalços implantaram cenóbios em quase todo o país. Quanto ao convento de São Filipe, depois chamado de Nossa Senhora dos Remédios, coração da ordem em Portugal, depois de registar gloriosas páginas na sua história, volvidos 2 séculos e meio, viu a sua comunidade ser extinta por força do decreto de 1833, que ditava a supressão de todos os conventos com menos de 12 religiosos, completado pelo de 1834. E as suas instalações, após atribuladas vicissitudes, subsistem hoje como paróquia e sede episcopal da Igreja Lusitana. As filhas de Teresa de Jesus, sabendo do carinho da Madre por Portugal, rapidamente quiseram transpor a fronteira de Espanha. Apesar de Dom Teotónio de Bragança, arcebispo de Évora e amigo de Teresa, desejar inaugurar esta nova ordem na sua diocese, foi Lisboa que teve a dita de ver nascer o primeiro cenóbio, fundado com um grupo de irmãs do convento de Sevilha, à frente do qual veio a irmã Maria de São José. Chegaram no fim do ano de 1584 e construíram o seu convento na Pampulha, próximo do convento dos Padres, colocando-o sob a invocação de Santo Alberto, tornando-se por isso o cenóbio conhecido como Convento das Albertas. Após a morte da última religiosa, grande parte do convento foi destruído e aí se veio a instalar o Museu Nacional de Arte Antiga. A Capela de Santo Alberto é o último e belo vestígio que subsiste. A fama que os descalços iam ganhando atraía muitas vocações e também beneméritos e protetores. É dentro deste dinamismo que, em 1594, nasce, em Cascais, a segunda casa conventual dedicada a Nossa Senhora da Piedade. Atualmente é espaço adaptado a centro cultural, pertença da Câmara Municipal. No mesmo ano, Dom Teotónio de Bragança vê finalmente chegados os frades carmelitas à cidade de Évora. Com a sua ajuda e proteção, inauguram a vida conventual em 1614, posteriormente mudada para o belo convento dedicado a Nossa Senhora dos Remédios, que se tornou também centro de estudos de filosofia e moral. A história deste convento também se escreveu com o sangue do martírio. Durante as invasões napoleónicas, grande número de religiosos foi morto de forma bárbara. Mas a grandiosidade deste cenóbio não se apagou, como se pode ver no atual conjunto arquitetónico de que a Câmara Municipal é proprietária. Nesta mesma região alentejana, tiveram uma presença fugaz em Alter do Chão, dedicada ao Divino Espírito Santo. De maior duração e importância foi o convento dedicado a Nossa Senhora do Carmo em Figueiró dos Vinhos, começado a construir em 1601. Notabilizou-se por ter sido colégio de artes e de filosofia. E pelo prestígio alcançado, foi várias vezes escolhido para a celebração de capítulos provinciais. Como aconteceu com tantos outros, após 1834, grande parte do património foi disperso ou destruído. Os carmelitas descalços começaram também a estender-se para o norte do país, sendo Coimbra uma etapa muito especial. Na cidade universitária, fundaram o Colégio de São José
com caráter conventual, que se tornou conhecido por Colégio dos Marianos, instituição que dava expressão à vontade de Santa Teresa de que os seus frades fossem bons letrados. Em 1603, iniciaram vida regular e 10 anos mais tarde inauguravam nova edificação pensada para formar as muitas vocações que frequentavam teologia na universidade. Posteriormente, criaram o Colégio de Teologia próprio. De seguida, rumaram a Aveiro. Chegaram à então vila em 1613 e 5 anos mais tarde mudaram-se para novo convento que teve como benfeitora Dona Brites de Lara. Esta comunidade, que chegou a ser casa de formação, foi extinta em 1834. No entanto, em 1930, a Ordem, com a ajuda de outro benfeitor, Anselmo Ferreira, regressa à sua igreja e constrói uns anexos onde se instala a comunidade, pois o que do convento primitivo restava, só recentemente lhe foi devolvido. O Porto seria o próximo destino, e já em 1617 o Definitório Geral aprovava a nova fundação, com a parte residencial terminada em 1622 e a igreja, em 1628, dedicada à Nossa Senhora do Carmo. Foi casa de professos e de noviços, destinados ao ultramar. O convento da cidade invicta foi assaltada pelas tropas francesas de Soult e falsamente abrangido pelo decreto de extinção das ordens religiosas, pois possuía mais de 12 religiosos. Atualmente, o que outrora foi convento encontra-se ocupado pela GNR, sendo a igreja pertença da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo. O imparável movimento da Reforma Carmelita continua a estender-se para norte e chega a Viana do Castelo em 1618. Depois de arrendar em casa, em 1625, os frades passam a ter instalações conventuais para receber uma comunidade mais estável. A igreja, dedicada a Nossa Senhora do Carmo, concluiu-se em 1647. A marca da presença dos carmelitas descalços na cidade ficou também assinalada no notável aqueduto que construíram para servir o convento e os vizinhos com água captada no Monte de Santa Luzia. Este convento foi também invadido e saqueado pelas tropas de Napoleão e, a quando da expulsão das ordens religiosas, os restantes bens foram confiscados e a igreja confiada à Irmandade de Nossa Senhora do Carmo. Será a Irmandade, depois tornada a Ordem Terceira, quem virá a convidar e apoiar o regresso dos padres carmelitas, o que aconteceu em 1949. Em 1953, este convento converte-se em seminário menor da Ordem, assim se mantendo até aos inícios deste século. Por esta casa, passaram várias centenas de alunos que aqui recebiam sólida formação. Atualmente, é centro de espiritualidade e desenvolve uma grande obra social em instalações anexas através de um gabinete de atendimento à família. Em 1620, os carmelitas descalços, nunca esquecendo o desejo missionário de Teresa de Jesus, voltam-se para o Oriente, estabelecendo fundação em Goa no ano de 1620. Os conflitos com a congregação dos carmelitas descalços italianos geraram muita instabilidade nesta presença. Aqui teve a Reforma Teresiana os seus proto-mártires, os beatos Dionísio da Natividade, francês, e Redento da Cruz, natural de Cunha, Paredes de Coura, que derramaram o sangue em Sumatra, atual ilha da Indonésia. Esta nova família dos carmelitas descalços tanto se abria às missões como se esforçava por manter vivo o ideal contemplativo e eremítico dos primeiros frades do Monte Carmelo. Foi para evidenciar esta matriz carismática que a província portuguesa, em 1628, vai encontrar na Mata do Lussaco, junto à Mielhada, o lugar idílico para fundar o seu deserto. Em 1630, já se vivia vida contemplativa e de clausura entre o pequeno convento dedicado a Santa Cruz e as várias ermidas dispersas pela mata. 1834 também foi data fatídica para a expulsão dos frades eremitas. Hoje, este vasto património natural e religioso está confinado a uma fundação.
Por sua vez, o ramo feminino da ordem, que não acompanhava o ritmo fundacional dos frades, começa a expandir-se. O convento de Santo Alberto, procurado por muitas jovens, não tinha capacidade para as admitir. Madre Micaela Margarida de Santa Ana, professa no convento de Santo Alberto, valendo-se do seu estatuto de princesa, foi a grande dinamizadora de uma nova fundação que nasce em Carnide, nos arredores de Lisboa, no ano de 1642. Foi o primeiro convento em Portugal a ser colocado sob a invocação de Santa Teresa após a sua canonização. A posterior entrada da infanta Dona Maria, filha de Dom João IV, como abastado dote, possibilitou a construção de igreja e anexos conventuais muito amplos, espaços enriquecidos com expressões artísticas de grande qualidade, representativas do barroco português, que ainda hoje podem ser vistos, não obstante os danos causados pelo terremoto de 1755. O ritmo fundacional dos frades prossegue com a instalação de uma comunidade em Santarém no ano de 1646, que, começando por ser provisória, se tornou cenóbio. A inauguração de igreja, meio século mais tarde, também dedicada à Santa Fundadora, consolidou essa presença. Ainda na zona centro do país, em Olhalvo, Alenquer, se instalou no ano de 1648 uma nova comunidade de carmelitas, a pedido do bispo Dom Manuel da Cunha, devoto de Nossa Senhora da Encarnação, que escolheu como órgão da nova fundação. Uns anos mais tarde, veio a tornar-se panteão do prelado fundador e da família. Em 1834, vira-se a página desta fundação. Com o objetivo de instalar presença teresiana em Braga, em 1653, Frei José do Espírito Santo, natural da cidade, lidera uma fundação que veio a ser colégio de Filosofia e Teologia. Após a supressão da comunidade, as instalações passaram para a Câmara Municipal e a Igreja para a Irmandade de Nossa Senhora do Carmo. Mais tarde, na fase da restauração da Ordem, esta Irmandade convidou e apoiou o regresso dos frades à Igreja, que aconteceu em 1963. Não conseguiram reaver o convento e, por isso, aproveitaram umas dependências anexas à Igreja para residência. Em Aveiro, nasceu a terceira fundação feminina. As irmãs instalaram-se no Palácio de D. Brites de Lara, sua residência, de que lhes fez doação. Adaptado à vida de clausura em 1658, as carmelitas descalças davam início à vida regular. A igreja, dedicada a São João Evangelista, foi inaugurada em 1748. Com a morte da última religiosa em 1879, todo o património foi nacionalizado e o Carmelo desaparece nesta cidade. Mas haveriam de regressar. A rainha e regente do reino, D. Luísa de Gusmão, convida os carmelitas de Santa Teresa para as missões africanas, começando por Angola. Em 1659, 10 frades missionários chegam a Luanda e constroem convento na periferia sobre o padroado dos reis de Portugal. Com a extinção, o convento passa a albergar forças militarizadas e a igreja torna-se sede da paróquia. Os duques de Aveiro, sempre muito amigos dos carmelitas, vão chamar esta ordem de Maria para a cidade de Setúbal e em 1660 os frades iniciam vida regular no palácio cedido provisoriamente por Dom Raimundo de Lencastre. Posteriormente, construirão o seu próprio convento e igreja, que só ficaram concluídos em 1782. A presença carmelita desapareceu em 1834 e até aos dias de hoje não regressou à cidade sadina. Em memória do regicídio intentado contra o rei Dom João IV no ano de 1647, durante a procissão do Corpus Christi, a rainha Dona Luísa de Gusmão manda erigir um convento e igreja no mesmo local que tinha sido escolhido para o crime. Concluída a edificação em 1661, foi doada à província portuguesa de São Filipe dos Carmelitas Descalços
de quem a piedosa rainha era padroeira. Muito danificada pelo terremoto de 1755, a reconstrução de todo o complexo conventual foi efetuada de acordo com as normas impostas para a reconstrução da Baixa da cidade. Extinto em 1834, como os demais conventos e mosteiros masculinos, a Fazenda Nacional vendeu-o em 1835 a entidade particular. Além do Oriente e da África, os carmelitas portugueses também se voltaram para o Brasil. Em 1665, fundam um convento na Bahia. Acolhidos pelos carmelitas da antiga observância, 10 anos mais tarde já tinham o convento construído, seguido da igreja, em 1697, uma das mais famosas da Bahia. Com a independência do Brasil, os religiosos tiveram de regressar a Portugal. A dedicação e apreço que a infanta Dona Maria, filha do rei Dom João IV, tinha pela reforma teresiana, foram determinantes na fundação do convento de São João da Cruz, em Carnide, o único dedicado em Portugal ao cofundador do Carmo Descalço. Nele se sediou o terceiro colégio de filosofia da Ordem em Terras Lusas. Desta presença dos filhos de Santa Teresa em Carnide, destacou-se a figura de Frei Inácio de São Caetano, que realizou importantes reparos no convento após o terremoto de 1755. Elevado ao episcopado, Frei Inácio desempenhou posteriormente altos cargos governativos, sobretudo no reinado de Dona Maria I. O decreto de Joaquim António Aguiar expulsou a comunidade e, depois de vários usos, o antigo edifício conventual foi destinado à beneficência infantil. As irmãs carmelitas, tão desejadas na cidade de Évora, em tempo de Dom Teotónio de Bragança, iniciam vida regular nesta arquidiocese em 1681. Expulsas temporariamente por ocasião das invasões francesas, o abandono definitivo veio a verificar-se em 1886, com a morte da última religiosa. O edifício foi ocupado pela Guarda Fiscal e, posteriormente, por obras de cariz social. No mesmo ano, de 1681, inauguram uma nova presença no lugar de Cardais, Lisboa, com irmãs vindas da Fundação de Aveiro. Este convento foi muito danificado com o terremoto de 1755, que obrigou as religiosas a recolher-se em barracas construídas no quintal, onde ainda viviam em 1763, quando terminaram os trabalhos de reparação. Abandonam definitivamente este lugar em 1876. As instalações tornaram-se asilo de cegas. Dos antigos conventos da Ordem, é o que melhor se conserva. No extenso Brasil, os carmelitas tentam responder aos muitos pedidos e estendem-se para Olinda em 1686, mas são forçados a abandonar a presença em 1831. Logo, nos inícios do século XVIII, as irmãs carmelitas preparam uma nova fundação na cidade do Porto, dedicada a São José, que se concretiza no ano de 1702. Em 1833 são extintas e não resta qualquer memória edificada da sua presença. A Ordem Terceira instala-se em Tavira pelos anos de 1727, sendo a fundação mais antiga das Ordens Terceiras Ibero-Americanas do Carmo Descalço. Em 1747, iniciaram a construção de um templo próprio junto ao convento dos Padres Carmelitas da Ordem Primeira, que viriam a fundar nesta cidade. No interior deste templo podemos apreciar o melhor conjunto retabular do estilo roqueiro no Algarve. A Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, no Porto, teve um notável crescimento ao ponto de decidirem em 1751
comprar uma parte do terreno dos frades carmelitas a fim de construírem, geminada com a Igreja dos Padres, uma nova igreja que ficou concluída em 1768. Nas suas traseiras, construíram o Hospital do Carmo, que entrou em funcionamento no ano de 1801, tornando-se num dos melhores do norte do país. Novamente na cidade de Tavira, os carmelitas tentaram implantar a sua presença no ano de 1737, onde estiveram em instalações provisórias até à construção de um novo convento em 1745, que se concluiu cerca de 50 anos mais tarde. Este edifício foi cedido, na extinção, à Venerável Ordem Terceira. Em 1737, o Definitório Geral aprovou a fundação de um convento feminino em Coimbra. O bispo também o autorizou em 1739. Depois de habitar em instalações provisórias, em 1744 passam a ter vida regular no convento construído no Penedo da Saudade. Apesar do decreto de extinção, a comunidade ainda recebeu um reforço com a vinda de algumas carmelitas espanholas, que se manteve com a benevolência das autoridades políticas até à implantação da República em 1910. Expulsas nesta data e enviadas as espanholas para o seu país, o convento foi ocupado com algumas repartições do Ministério da Guerra. Em 1933, o convento foi devolvido à Ordem e será novamente um grupo de carmelitas de Madrid que vem liderar o processo de recuperação da conventualidade, começando por habitar em instalações provisórias. Em 1946, a vida comunitária já se encontrava normalizada, sendo o único Carmelo feminino que a Ordem consegue no período da Restauração, ao longo do século XX. Em 1948, entrou neste convento a vidente de Fátima e serva de Deus, Irmã Lúcia de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, onde veio a falecer em 2005. Os frades carmelitas descalços, no ano de 1755, fundam em Vila do Conde, numas pequenas instalações para virem a sucumbir com o decreto de desclaustração de 1833. Não era empresa fácil levantar novas fundações, pois a província de São Filipe estava ocupada em restaurar os conventos danificados pelo terremoto de 1755. Em 1767, aceitaram o pedido do bispo do Algarve e foram alojados num edifício por ele cedido, antes habitado pelos padres jesuítas, que entretanto tinham sido expulsos pelo Marquês de Pombal. A fundação não estabilizou e cessou em 1834 por força da lei. Na cidade dos arcebispos, a partir de vários grupos de mulheres piedosas, os chamados beatérios, deram-se passos para se organizar uma nova comunidade de carmelitas descalças, o que veio a acontecer em 1767. Contudo, não foi fácil criar unidade e identidade carismática numa comunidade com tanta diversidade de procedências. O decreto de 1833 encarregou-se de resolver todos os problemas que lhe estavam na base. Continuamos a escalar o Minho e chegamos a Viana do Castelo, onde, em 1780, com as irmãs vindas dos conventos de Coimbra, Aveiro e Porto, e depois de 12 anos de instalações provisórias, inauguram em 1792 o convento do Desterro de Jesus Maria José. Tiveram de o abandonar temporariamente em 1804, regressando de seguida até ao ano de 1900. Falecida a última religiosa, o convento passou ao orfanato de meninas abandonadas até aos dias de hoje. E a igreja tornou-se sede de uma nova paróquia. À semelhança de tantos outros lugares e ocasiões, no ano de 1780, obtidas as licenças da Rainha Dona Maria I, do Arcebispo de Braga e do Padre-Geral dos Carmelitas Descalços da Congregação de Portugal, a antiga Irmandade de Nossa Senhora do Carmo de Vila Real converteu-se em Ordem Terceira. 6 anos depois, iniciaram a construção de uma igreja privada que não chegou a ser concluída. Atualmente, esta Ordem Terceira
encontra-se inativa. Em 1781, 2 séculos depois da entrada dos descalços em Portugal, as Carmelitas são convidadas a instalar a sua terceira comunidade em Lisboa, desta vez no sumptuoso Monumento da Estrela, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, o primeiro no mundo. A rainha Dona Maria I constituiu-se fundadora em cumprimento de voto de ter filho varão que garantisse a sucessão dinástica, no que foi atendida. Para o empreendimento, contou com o apoio do marido, o rei consorte Dom Pedro III, e do confessor Dom Frei Inácio de São Caetano. A traça do complexo conventual e basílica foi confiada a sucessivos arquitetos régios. As imagens, tanto do exterior como do interior, ao famoso escultor Machado de Castro e sua oficina. Os múltiplos quadros e prestigiados artistas nacionais e estrangeiros foram ainda mobilizados especialistas em azulejaria e qualificados artífices de outras muitas profissões. A grandiosa e magnífica edificação que hoje podemos contemplar resulta do harmonioso contributo do talento de considerável número de artistas. Para dar início à vida conventual, vieram religiosas do convento de Carnide, que por sua vez geraram uma comunidade que foi um testemunho de exemplaridade carmelitana até à morte da última irmã, professa em 1885. Após o encerramento definitivo dos conventos femininos de Descalcês na capital do reino, as ex-pupilas foram reunidas no recolhimento dos moinhos aos Olivais. Mas para que o espírito de clausura e regra carmelitana fosse fiel à reforma teresiana, as religiosas mudaram-se no ano de 1899 para a Quinta do Candeeiro, onde foi canonicamente estabelecido o novo Carmelo do Santíssimo Coração de Jesus. Foi neste local que, pela última vez em território português, a mão esquerda de Santa Madre Teresa de Jesus, que desde 1585 se venerava no convento de Santo Alberto, fora alvo da devoção das gentes de Lisboa. Com a implantação do regime republicano e a consequente hostilidade laicizante da Primeira República, as carmelitas foram expulsas do seu Carmelo do Candeeiro e exiladas em Espanha, levando com elas a Santa Mão. Depois de um longo interregno de presença dos padres carmelitas em Portugal, ei-los ressurgindo das perseguições a regressar a Portugal de forma discreta no Alentejo, na povoação de Alandroal, em 1928, com um pequeno grupo de padres da província espanhola de São Joaquim de Navarra. Passados 4 anos, mudam-se para a cidade de Elvas, para a Igreja do Santíssimo Salvador, antiga pertença dos padres jesuítas, onde se mantém até 8 de setembro de 2013. Em Viana do Castelo, também estão de regresso as Irmãs Carmelitas, que no mesmo ano de 1928 fundam nova presença num modesto convento dedicado a Santa Teresinha e São João Evangelista. 1935 é o ano em que um grupo de Irmãs Carmelitas da Bélgica se dirige para Fátima a fim de fundarem uma nova comunidade dedicada a São José, facto que acontece 4 anos depois. As instalações da pobre construção foram envelhecendo e em 2006 é benzida a primeira pedra da nova construção, que viria a ser solenemente inaugurada em 2008. Os padres carmelitas começam a lançar o olhar para as suas saudosas presenças e tentam reaver o convento do Porto, mas tal não lhes é possível. Instalam-se então no ano de 1936 em vários locais, todos de curta duração e às vezes com 2 comunidades: Foz do Douro, São Mamede de Infesta, Rua Pinheiro Manso, Rua de Timor e novamente na Foz do Douro. Aqui se estabilizam na Rua de Gondarém, primeiro no número 508 e em 1986 no número 371, onde tem atualmente a casa de formação para os estudantes de Filosofia e Teologia que frequentam a vizinha Universidade Católica Portuguesa.
As irmãs carmelitas pensam naturalmente em recuperar alguma das muitas fundações na capital, mas todas as portas se fecham. Vêm a fundar novo convento no Monte Estoril, que acolheu uma comunidade de irmãs entre 1937 e 2013, ano da supressão por falta de autonomia vital. As irmãs existentes foram distribuídas pelos demais carmelos. Em 1943, as irmãs carmelitas regressam à cidade do Porto sob a liderança da irmã Maria de Jesus, que vem do Carmelo de Fátima, e constroem um novo convento na zona de Francos, inaugurado em 1951 sob invocação do Imaculado Coração de Maria. Com a expansão da cidade para esta zona e a exiguidade das instalações, decidem alienar este imóvel e construir novo convento em Bande, Passos de Ferreira. Nesta nova etapa da vida da Ordem em Portugal, os padres tentam voltar a Lisboa. No entanto, sempre encontraram resistências, sobretudo da parte das autoridades religiosas, pois eram conotados com os espanhóis, em contraponto com os carmelitas da antiga observância, guardiães da memória de São Nuno Álvares Pereira, símbolo da resistência à Castela. Apenas lhe foi permitido adquirir uma residência sem igreja aberta ao público em 1946, que foi casa provincial e sede das Edições Carmelo. No mesmo ano, estendem-se até à Ilha da Madeira e fundam uma comunidade de padres na baixa da cidade de Funchal, numa igreja que foi sede da Venerável Ordem Terceira dos Carmelitas da antiga observância. Em 1951, é a vez das irmãs se aventurarem numa nova fundação em terras alentejanas, na Vila do Crato. E em 1955, inauguram o novo convento dedicado a São Nuno de Santa Maria. A Ordem em Portugal necessitava de continuar a investir na formação inicial de novas vocações e então lançou mãos à construção de um grande convento em Avessadas, Marco de Canaveses, com um santuário dedicado ao Menino Jesus de Praga, uma das suas devoções mais populares. Inaugurado em 1961, foi colégio de filosofia, seminário menor, noviciado e, na década de 80, tornou-se centro de espiritualidade e casa de oração. Alberga ainda as Edições Carmelo. As irmãs e os padres carmelitas começaram a ganhar novas forças e voltaram a sonhar com o mundo missionário. Em 1963, as irmãs carmelitas rumam em direção a Angola, instalam-se em Luanda e inauguram vida regular em 1970. No entanto, em 1975, as guerras da independência obrigam-nas a regressar às suas comunidades de origem. Em 1964, é a vez de fundarem um Carmelo em Moçambique e escolhem o Limpopo para inaugurarem a vida conventual, onde permanecem até 1977, altura em que têm que abandonar o país devido à Guerra Civil. Toda a comunidade se trasladou para Belém do Pará, Brasil. Também o ramo masculino do Carmelo Descalço se abriu de novo ao mundo missionário e em 1968 navegou até à cidade de Lourenço Marques, Moçambique. Estabeleceram-se no Freixiel e aí se mantiveram até 1977, vendo-se obrigados a abandonar o país devido ao recrudescer da Guerra Civil. E voltamos à metrópole para nos fixarmos em Braga e acompanhar as irmãs carmelitas vindas do Carmelo de Coimbra para fundar mosteiro nesta cidade, no Monte do Bom Jesus, no ano de 1970. A Ordem dos Carmelitas Descalços, com uma forte espiritualidade mariana, um ano depois alargou a sua presença à Fátima, santuário que se impõe cada vez mais como grande centro de peregrinações. Os padres começaram por viver numa casa familiar que chegou a acolher o noviciado e postulantado da delegação da província de São Joaquim de Navarra. Em 2006, começam a alargar a sua tenda e lançam a primeira pedra da Domus Carmeli,
com o objetivo de dignificar a presença da Ordem em Fátima e prestar um maior serviço à Igreja no campo da espiritualidade e da Mariologia. Em 2008, um ano após a morte da irmã Lúcia, que muito desejou esta nova presença, inauguram-se as novas instalações. A Domus Carmeli torna-se uma nova referência da província portuguesa de Nossa Senhora do Carmo, entretanto restaurada em 1981. O bispo do Algarve muito desejava na sua diocese uma presença de padres e outra de irmãs carmelitas. Serão as irmãs a responder favoravelmente a este pedido vindo do Sul, com a fundação de mais um Carmelo, dedicada a Nossa Senhora Rainha do Mundo, inaugurado em 1980. Antes, as irmãs tinham vivido provisoriamente em instalações anexas à Igreja de Nossa Senhora do Carmo de Faro. Desde 1879, que a cidade de Aveiro não contava com a presença das irmãs carmelitas. Até que em 1983, a pedido do bispo da diocese, as carmelitas regressaram a esta cidade, instalando-se provisoriamente em Eirol e definitivamente no seu Carmelo de Cristo Redentor, na paróquia de São Bernardo, em 1991. Poucos anos mais tarde, do Carmelo de Coimbra saiu um grupo de irmãs para uma nova fundação na Diocese da Guarda. Começaram por se alojar no Centro Pastoral Diocesano e, em 1994, inauguraram um novo Carmelo dedicado à Santíssima Trindade. A Ordem, para além das irmãs e dos frades, é também composta por fraternidades do Carmelo secular. Atualmente, existem cerca de 20 fraternidades de carmelitas seculares, sucedâneos das antigas ordens terceiras, mas com um novo dinamismo e que são uma das expressões vivas da Ordem em Portugal. Reforçam a ação pastoral dos padres e atestam com a espiritualidade carmelita e teresiana ajuda a viver a condições laical dos cristãos. Mas esta ordem religiosa não para de sonhar. Impulsionada pelos desejos evangelizadores da Santa Teresa de Jesus, as irmãs carmelitas não descansarão enquanto não regressarem à capital. E os padres bem gostariam de as acompanhar. Mas neste momento estão a liderar o projeto de uma nova fundação em Timor-Leste, pensada para o fim deste ano, e a colaborar com outra fundação em Angola, liderada pelos Carmelitas do Brasil. A Ordem dos Carmelitas Descalços é uma ordem formada por 3 ramos: as Irmãs Carmelitas, de vida estritamente contemplativa, os Carmelitas Seculares ou Leigos Carmelitas, que vivem na família, na sociedade, nos meios profissionais, aí testemunham a sua fé, segundo este carisma, esta espiritualidade. E depois nós, os padres carmelitas ou frades carmelitas, nós somos de vida ativa, temos a mesma regra que têm as irmãs e que têm os seculares, mas nós estamos mais voltados para a pastoral. Nesta pastoral nós privilegiamos a atenção, o atendimento espiritual às comunidades de irmãs carmelitas e também às fraternidades de carmelitas seculares. Mas depois também estamos atentos, sobretudo, à pastoral da espiritualidade, porque é aí que a Igreja espera que nós demos um contributo específico. E então nós trabalhamos muito na orientação de casas de oração, centros de espiritualidade, dedicamos à pregação de retiros, orientação de grupos de oração. Também trabalhamos nas publicações, nos estudos, nesta área da teologia da vida espiritual. E depois também estamos atentos às necessidades principais da Igreja, onde nos situamos, seja no mundo das missões, seja na Igreja local, nas paróquias, nas comunidades cristãs, também nas universidades, ou seja, tentamos corresponder às necessidades mais urgentes da Igreja, sem deixar de privilegiar aquilo que é mais específico nosso, que é a pastoral da vida espiritual.
Santa Teresa, desde a fundação dos seus Carmelos, sempre recomendava às suas irmãs que os Carmelos tivessem à sua volta bastante espaços verdes, quinta, para as irmãs poderem caminhar e também algumas ermidas, como ela dizia, para as irmãs se poderem recolher em oração, nos tempos do seu retiro anual. Exultemos e cantemos de alegria, Senhor, salvai os vossos servos, Senhor, dai-nos a vitória, bendito que vai em nome do Senhor, vosso Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Hoje em dia o mundo é muito diferente lá fora daquilo que se vive aqui dentro. Se calhar em séculos passados, até se calhar nem é preciso ir para muitos séculos, mas há 50, 60 anos o mundo era bastante mais semelhante àquilo que se vivia dentro do Carmelo. As famílias rezavam em família, havia esta capacidade mais de ter uma cultura religiosa. Hoje em dia não é assim. E não é fácil a uma rapariga que sente o chamamento para o Carmelo depois adaptar-se a tudo aquilo que o Carmelo tem e exige, uma vida de silêncio, de solidão, de escuta da palavra de Deus, de escuta da sua presença todo o dia. Portanto, há todo um comportamento a adquirir que, enfim, leva o seu tempo e se compreende muito bem que não seja fácil. Mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio, tanto para quem entra como para quem ajuda, porque se há realmente vocação, com alguma facilidade isso vai construindo, não sem dificuldades, mas também com a graça de Deus, tudo se vai construindo e a irmã que entra vai, a pouco, percebendo a nossa vida e enculturando-se, por assim dizer. Que na ressurreição do vosso Filho nos fizestes passar da morte à vida, fazei que possamos dar testemunho com as obras de quanto professamos pela fé. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Teresa tinha pensado fazer uma hora de oração de manhã e uma hora de oração no seu horário, não é? E uma hora de oração à tarde. E a mesma coisa acontece com o recreio. É um recreio, uma hora depois do almoço e à tarde uma hora depois do jantar. Por Santa Teresa era inseparável o amor a Deus do amor às irmãs. E por isso era tão daí ela ter uma hora pela manhã de oração e de recreio, a mesma coisa à noite, para dizer que o espelho da oração é a vida fraterna. Como é bom viverem os irmãos em harmonia. É como em qualquer família, também há dificuldades entre os pais e os filhos, mas isso não dificulta o facto de sermos uma família. Pelo contrário, é também um desafio para construirmos umas relações ainda mais fortes. As pessoas mais egoístas se estivéssemos aqui por nós. Nós deixamos exatamente se calhar de formar família, de seguir uma carreira, de trabalhar no mundo, seja onde fosse, em que áreas fosse, exatamente pelo mundo, por amor ao mundo, por este mundo por quem Jesus deu a vida.
e por isso nem nos sentimos distantes. E não é só uma aproximação ao mundo que se faz só através da oração, mas de facto estamos atentas também às notícias do mundo. De maneira particular, a Madre tem acesso às notícias todos os dias e vai nos recreios, no momento em que está a comunidade reunida, dando a conhecer às irmãs o que é que está a acontecer, que situações estão a passar-se no mundo, conflitos. Inclusivamente recebemos revistas missionárias, os jornais missionários que nos põem a par daquilo que se vai passando, e exatamente por isto, porque a nossa oração, trazemos à oração aquilo que vai passando no mundo. E isto fala do mundo mais longínquo, mas também todos os pedidos de orações que todos os dias nos chegam, seja por e-mail, seja à porta, pessoas que vêm pedir oração. Chegam-nos muitos pedidos de orações de pessoas que vêm ao nosso encontro, de uma maneira ou de outra, por telefone, por todos os meios que há, que também nos trazem estas necessidades, estas intenções das pessoas, para as colocarmos no coração de Deus, as levarmos até Deus na nossa oração. Porque a nossa oração leva dentro de si algo muito concreto. E isso também é muito algo que nos foi deixado muito por Santa Teresa. Santa Teresa viveu de maneira intensa, e se ela se deu esta reforma imensa na Igreja Fundante de Carmelos, foi pela situação que havia na Igreja do seu tempo, de grandes divisões, reforma contra reforma, guerras dentro da própria Igreja, e ela, ao ver-se mulher, como ela dizia, ruim, como ela dizia, o que é que eu posso fazer para a Igreja do meu tempo? Então vou reunir estas poucochinhas que, unidas em oração, que sejam um pequenino exército a combater pela Igreja, não com as armas, mas com a força da oração e de uma vida toda entregue a Deus. Nunca imaginei ser religiosa e tal como a mim, aconteceu a todas as minhas irmãs, a determinado momento é-nos colocado no coração essa paixão. Nós não sabemos muito bem como, mas o que é certo é que ela surge com muita força.